Magalhães da Silveira, a psiquiatra pioneira da terapia ocupacional no Brasil, nasceu em Maceió em 15 de fevereiro de 1905 e estudou no Colégio de Freiras exclusivo para meninas. Nos anos 1920, ela se forma na Faculdade de Medicina da Bahia, sendo a única mulher em uma turma de 157 alunos homens. Aos 30 anos, ela começa a estudar psiquiatria e se especializa depois em saúde mental. Em seguida, começa a trabalhar depois de prestar concurso público no Serviço de Assistência a Psicopatas e Profilaxia Mental, setor da antiga Divisão de Saúde Mental do Rio de Janeiro. Depois de uma denúncia por porte de livros marxista, ela fica presa por 18 meses no presídio Frei Caneca e, quando liberada em 1936, é afastada do serviço público, onde viveu na clandestinidade por alguns meses. Nos anos 1940, ela retorna ao serviço público, dali em diante, dedicou sua vida a humanizar o tratamento de pacientes psiquiátricos baseando-se na arte. E em 1944, ela assume a coordenação dos trabalhos de terapia ocupacional no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II. Com isso, se abriu alguns precedentes que ainda a psiquiatria ortodoxa não tinha encontrado. Trabalhando com arte numa área onde a esmagadora maioria era de homens, Nise se deparou com tratamentos como lobotomia, eletrochoque, verdadeiras torturas que ainda eram os principais métodos utilizados da época. Então ela defendeu que por meio dessa arte, esses pacientes poderiam ressignificar sua conexão com a realidade, principalmente pela criatividade, expressão espontânea e simbólica dos seus próprios conteúdos. Além dos seus ateliês de arte, Nise também acreditava que esse tratamento devia se dar de forma humanizada, posteriormente utilizando os animais no seu tratamento, promovendo a afetividade e um avanço considerável no quadro clínico de seus pacientes, sendo pioneira nesse tipo de interação. Das mentes daquelas pessoas que, na visão de muita gente, inclusive de médicos, eram simplesmente loucos, começaram a nascer obras intrigantes. Artistas renomados começaram a se interessar pelo tratamento que Nise estava fazendo com seus internos do Dom Pedro II. Assim foi criado um ateliê, e em 1950, uma amostra com 91 pinturas e 9 esculturas dos clientes de Nise, era assim como ela chamava seus pacientes, foram parar no primeiro Congresso de Psiquiatria em Paris. Essas obras foram se tornando formas de acesso ao inconsciente dessas pessoas que muitas vezes tinham severas limitações com a linguagem verbal. E Nise, como terapeuta, era quem ajudava a traduzir o que eles estavam manifestando. E daqueles sujeitos que eram rejeitados pela sociedade passaram a nascer símbolos universais em suas obras, como as mandalas que foram estudadas e tematizadas por Jung. Logo, os especialistas se deram conta de que havia algo de muito importante acontecendo naquele ateliê. Este trabalho levou à fundação de uma das maiores contribuições de Nise, o Museu de Imagens do Inconsciente, criado em 1952 para reunir a rica e complexa iconografia concebida por seus pacientes. Uma instituição dedicada a estudo, pesquisa e preservação, sobretudo dos trabalhos produzidos, que hoje em dia tem cerca de 350 mil obras. Aluna de Carl Jung, psiquiatra suíço, a Nise foi uma das primeiras a difundir a psicologia junguiana aqui no Brasil. E foi a partir dos anos 1950 que ela começa a se corresponder intensamente com Jung, e através do convite dele, ela foi para a Suíça em 1957 no Congresso Internacional, onde realizou uma amostra com as obras feitas pelos seus pacientes. Nise se debruçou por anos sobre a diferença entre Freud e Jung no tratamento da esquizofrenia. Enquanto Freud estudou os esquizofrênicos e afirmou que o lugar de tratamento deles era o divã, Jung observou os esquizofrênicos e afirmou que o tratamento deles deveria se dar por meio da expressão plástica, veja bem, não artística, mas plástica, e o divã deveria ser substituído pelo ateliê. Ao tratar de fato os esquizofrênicos e não somente estudá-lo, Nise fez o trabalho de Jung evoluir e aprofundou suas ideias, que chamaram a atenção não somente de pesquisadores de saúde mental e médicos, mas também de críticos de arte, e com isso ela revoluciona tudo que já havia se estabelecido como normal. Em 2022, seu nome no livro dos heróis e heroínas da pátria foi vetado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Contudo, não faltam reconhecimentos nacionais e internacionais à carreira de Nise da Silveira.